Boa noite a todos. É muito bom a gente estar aqui novamente e o irmão disse muito bem, né? A gente podendo retornar ao nosso culto de oração, embora tenhamos aí poucas pessoas, não diria poucas pessoas, né? Nós temos algumas ausências, né? Podemos dizer aí, alguns irmãos estão estudando, alguns estão trabalhando e temos também, né, irmãos aí que não podem estar, né? As nossas irmãs que estão passando aí por dificuldades de saúde, que não podem estar, mas é muito bom a gente estar aqui e a gente ter uma conexão aí na nossa semana, né? A gente se vê no domingo, depois só no sábado, então é realmente muito bom a gente poder se ver aí no meio da nossa semana. Irmãos, o título da nossa mensagem é uma pergunta para nós: viver a fé na prática ou simplesmente falar sobre ela? Essa é a pergunta inicial que eu gostaria de deixar para nós, para todos que estão aqui. E o nosso texto está lá em Hebreus capítulo 11, não poderia ser diferente. Se a gente vai falar de fé, a gente precisa recorrer aqui a Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler um texto, né, um verso aqui apenas, para que possamos assim iniciar a mensagem do nosso Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 2, está dizendo assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. É comum a gente encontrar nas pessoas a palavra fé, já que nós começamos falando sobre ela e lemos um trecho que fala sobre ela até o final do capítulo. E mais comum ainda é as pessoas terem fé, porque todo mundo tem fé. Fé em Deus, fé que estão indo para o céu, fé para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas, fé que o melhor ainda virá, que tudo vai melhorar e muito mais. Diante dessa situação que a gente vive, uma situação que a gente já falou várias vezes, é algo nunca visto, né? Nós precisamos ter fé. Tudo isso é verdade, meus irmãos, mas temos que perguntar: devemos viver a fé na prática ou simplesmente falar sobre ela? Esse é o título da nossa mensagem. É aqui que está o ponto então para nós, é o divisor para a nossa vida, porque é mais fácil a gente falar do que fazer. Eu posso, por exemplo, contar uma bela história para você, uma história cheia de detalhes, e a gente sabe que tem pessoas que têm essa facilidade de contar uma história, de emocionar por meio dessa história, só que essa história pode não ter acontecido com ele. Eu nunca vivi aquela experiência, sabe? A gente conta com tanto ênfase, mas não aconteceu comigo. Seria coerente a gente ensinar alguém a chegar a algum lugar sem nunca ter ido àquele lugar? Eu posso ensinar alguém a ir a São Paulo se eu nunca fui em São Paulo? Assim é a fé. Posso falar sobre ela, posso emocionar, posso, enfim, encher a boca para falar dela, mas posso não ter experiência nela, posso não ter prática nela. O texto que nós lemos fala que por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Um testemunho que, se nós vermos aqui no verso 5, quando fala de Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que foi transladado por Deus para não ver a morte, fala que ele alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Neste sentido, então, irmãos,
Nós somos convidados a observar a nossa vida, a observar a nossa fé, e se nós estamos ou não agradando a Deus. No verso 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, fechamos então a questão. Não podemos simplesmente falar sobre a nossa fé. Contar uma história, tudo bem, podemos contar, mas não podemos simplesmente falar da nossa fé, nós precisamos mostrar a nossa fé. Os antigos alcançaram testemunho. Testemunho, irmãos, é uma afirmação fundamentada, tem base. Não é somente falar, é uma comprovação. Eles foram aprovados por Deus porque mostraram a sua fé. O firme fundamento de suas vidas estava no Senhor. Não tinham uma vida pautada nas coisas deste mundo. Nós poderíamos falar destes heróis da fé e ficaríamos por horas falando, vivenciando suas experiências, a forma como eles praticaram a fé. E não estava unicamente em suas bocas falar que tinham fé. Eles viveram na fé. E mais, meus irmãos, eles morreram na fé. Por isso, eles alcançaram testemunho diante de Deus. Poderíamos falar destes heróis, contudo, nós temos que voltar para nós agora. Eu fiz questão de ler esse verso aqui que fala dos antigos, fala daqueles que já foram embora, daqueles que alcançaram testemunho. E se nós comparássemos com os atuais? Pense assim: por ela, os modernos, os atuais, os contemporâneos alcançaram testemunho. Não seria bom se fosse dessa forma, meus irmãos? Falando de nós, por ela, os crentes atuais alcançaram testemunho. Só que a gente conclui que hoje, como nós já falamos, é mais fácil a gente falar do que fazer. Tem muita gente assim, inclusive nós somos assim. É mais fácil a gente falar do que ir e fazer. É assim que nós iniciamos. E mais fácil ainda é falar que tem fé. É o que as pessoas fazem. Estamos num tempo, meus irmãos, em que a nossa fé não é testada, não como foi a dos antigos. E isso é muito perigoso. É muito perigoso porque nós podemos apenas falar, eu tenho fé. E muitas vezes não mostramos a nossa fé. Eu gostaria, irmãos, de rapidamente compartilhar com vocês um exemplo na palavra de Deus. E na verdade, não é um herói da fé como os que nós encontramos aqui em Hebreus. Podemos dizer que é um herói não celebrado. Vamos compará-lo dessa forma. É um herói não celebrado, talvez um herói improvável, um estrangeiro, mas sobretudo alguém que vai nos ensinar sobre a fé na prática, não falar, não dizer eu tenho fé que vai melhorar, eu tenho fé na vida, na prática. Esse homem vai nos ensinar sobre lealdade, irmãos, uma virtude que perde o seu valor, perde o seu brilho. As pessoas não têm lealdade, não são de confiança. Nós lemos muito pouco sobre este homem, sobre este personagem, mas é o bastante para nós aprendermos. Ele teve um destino muito infeliz, muito infeliz. Então, quer dizer, não foi alguém que viveu a vida regaladamente, então por isso ele diz, não, eu tenho fé. Ele teve um destino infeliz. Mas ele não caminhou para trás. Aqui começa a falar de fé, irmãos. Ele não caminhou para trás. Ele teve um destino infeliz, sim, mas não caminhou para trás. A Bíblia não diz isso dele. E tudo começa
com um rei, um importante rei, o rei Davi. Nós não vamos falar sobre Davi, não vamos falar sobre os seus atos, mas o rei Davi teve uma participação muito grande na vida deste homem e foi determinante, inclusive, para a vida deste homem. Eu gostaria de levá-los até o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1. Mateus, Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 6. Todos chegaram por lá? Mateus 1, verso 6 diz: E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Nós vamos meditar nessa noite, irmãos, sobre a vida de Urias. É muito difícil a gente falar de alguém que não teve a sua história totalmente contada. É mais fácil a gente falar de Moisés, é mais fácil a gente falar de Davi, é mais fácil falar de Salomão. Desde o nascimento, esses homens tiveram as suas vidas detalhadas, contadas, exemplos. Não há maiores detalhes sobre Urias, o heteu. É isso que a Bíblia fala dele. Urias, o heteu. Então, nós vamos observar aqui o que a Bíblia diz sobre ele. Esta passagem aqui que nós acabamos de ler fala, todos conhecem, sobre a genealogia de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos, por exemplo, uma mulher que se chama Raabe, uma meretriz, uma prostituta, uma mulher estrangeira que recebeu em paz os espias do povo de Deus. Ela não teve medo do seu rei e foi salva da destruição de Jericó. E muito mais do que isso, irmãos, ela recebeu em paz os espias, recebeu. Ela creu que ia ser destruído, creu. Ela recebeu ao Senhor. Ela fez parte da geração de Deus. Não era de Israel, mas quando ela tomou a decisão de acolher os espias, ela tomou também a decisão de caminhar junto ao povo de Deus. É aqui que eu quero ficar. É esse caminho que eu quero seguir. Assim também nós poderíamos falar de Ruth, que também era estrangeira e também caminhou com o povo de Deus. Urias, o heteu, traz o mesmo legado, irmãos. Ele também não era do povo de Israel, também não era judeu, mas ele também tomou uma decisão na sua vida de caminhar junto ao Senhor. A referência a ele aqui em Mateus parece insignificante, mas perceba que não diz nada a respeito da mulher, apenas que ela era mulher de Urias. Então, ele também faz parte da geração de Cristo, também faz parte da geração da família de Deus. Como já dito antes, nós não vamos entrar aqui nos detalhes sobre as atitudes do rei Davi. Nós vamos falar de Urias, um homem que não falou sobre a sua fé, ele praticou a fé. Eu gostaria que você fosse até o livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 16, para que nós possamos enxergar um detalhe, e na verdade é apenas um detalhe mesmo, sobre os estrangeiros. Deuteronômio capítulo 16, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio 16, versículo 11, está dizendo assim: E te alegrarás perante o Senhor, falando das festas ao Senhor, te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro
e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, nós observamos aqui que o estrangeiro, assim como o natural da terra, poderia celebrar as festas ao Senhor, poderia se alegrar no Senhor, irmãos. O Senhor escolheu a Israel como seu povo, sua propriedade particular. No entanto, segundo o seu propósito eterno, Ele estendeu o seu reino a todos os povos. E amém por isso, porque nós brasileiros chegamos ao conhecimento graças a essa maravilhosa graça de Deus. A nação de Deus hoje é a igreja, né? Nós tivemos um estudo, eu gostei muito do pastor Cadete falando sobre isso, e ele falava sobre a igreja local, mas a nação de Deus é a igreja. Deus não faz acepção de pessoas, nunca fez, e nós vemos isso expressamente na geração de Cristo. Pessoas estrangeiras chegando também para fazer parte da história de Jesus. Urias se tornou um israelita por escolha, aceitando o verdadeiro Deus. Ele se casou com Batseba, que era filha de Eliã. Possivelmente o seu sogro fora um guerreiro de elite e filho de um estimado conselheiro de Davi. Era uma família bastante influente. Este homem, irmãos, tinha se enraizado junto ao povo de Deus. Isso nos traz um grande ensinamento, que nós precisamos nos apegar verdadeiramente ao povo de Deus. Temos que valorizar a nossa família cristã. Quantas vezes a gente não valoriza aquilo que não tem valor, que não nos edifica, que não nos traz nada de edificação. E nós vivemos atarefados, e seja pelo trabalho, seja pelas distrações que a gente tem na vida, naturais da vida, é a falta de tempo, é a correria com uma coisa, com outra, e essa situação caótica, e nós muitas vezes sentamos nestes bancos, muitas vezes frios, irmãos, indiferentes à nossa família cristã. É um conselho muito sério, porque a unidade, ou harmonia, ou igualdade, é realmente um dos ligamentos mais importantes desse corpo, do corpo de Cristo. Ela liga os membros. União entre os irmãos é uma forte barreira de proteção para a igreja de Cristo. Nós realmente precisamos exercer, meus irmãos, com muito mais intensidade a união. Ter cuidado pela nossa família na fé. Poderíamos enumerar diversas atitudes para que a igreja não seja abalada e não seja abatida pelo destruidor. Alvo do maligno, ela sempre foi, desde quando foi fundada. Assim como a família é também um alvo deste destruidor. A palavra de Deus deve imperar dentro dela. Se nós fôssemos começar a enumerar as prioridades de uma igreja, a palavra de Deus deve imperar dentro dela, dentro das nossas vidas. Isso é começar a pôr em prática a nossa fé, irmãos. Não basta dizer que acredita em Deus. Todo mundo acredita, talvez um ou outro vai dizer, não, eu não acredito em nada. Mas não adianta dizer eu acredito em Deus e não fazer a sua vontade e andar pela sua própria vontade. Precisa realmente parar para pensar, estou apenas falando sobre a minha fé ou estou vivendo por fé? A outra atitude, amados, nesta igreja, que também precisa ser constante, nós já falamos, é a união.
Cristo disse que um reino dividido contra si mesmo não resiste. Então é muito fácil da gente entender, porque Cristo fala de uma maneira simples para nós. Uma igreja dividida não vai resistir. Eu creio, sinceramente, meus irmãos, que quando nós chegarmos no final dos tempos, eu acredito que nós já estamos, mas vamos chegar de fato no que a Bíblia diz. As marcas de uma igreja verdadeira. Como é que eu faço para encontrar uma igreja verdadeira? Muito bem. A primeira coisa é a mensagem que ela prega. E depois é a unidade. Depois é a conformidade que ela apresenta entre os seus membros. Voltando a falar de Urias, vamos agora um pouquinho adiante. Venha comigo aqui para 1 Crônicas, né? Então vá, passe Deuteronômio, Josué, Juízes e vá passando. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, capítulo 11. Voltando a falar de Urias. 1 Crônicas 11, versículo 10. Diz assim: e estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Vamos observar aqui, irmãos, que estes homens, você já leu essa história? Falando dos poderosos de Davi, os seus atos. É muito lindo a gente parar para observar como homens foram usados por Deus. E falar de um homem que lutou com um leão, e falar de homens que romperam pelo acampamento do inimigo e foram lá pegar uma água para que Davi pudesse beber. Estes homens aqui, os poderosos de Davi, o apoiaram fortemente. E continua, conforme a palavra do Senhor. Eles apoiavam Davi porque aquilo era a vontade de Deus. Nós falamos sobre uma igreja forte. E uma igreja forte é uma igreja que conhece a palavra de Deus. É uma igreja que conhece a Deus. É uma igreja que faz a sua vontade, irmãos. É uma igreja unida. No verso 41, se você olhar, vai falar de Urias, o heteu. Ele estava aqui nesse meio. Ele fazia parte desses soldados de elite, desses soldados de confiança de Davi. Amados, o que nós descobrimos deste homem e do seu destino infeliz é que ele viveu a fé na prática. Ele não falou sobre a sua fé, ele viveu a sua fé. Era um soldado leal. Nós vamos observar muito rápido 2 pontos da vida deste homem que vão falar ao nosso coração, que devem falar ao nosso coração. É claro, se nós queremos, se nós quisermos caminhar com Deus, se nós quisermos caminhar com o povo de Deus, se nós temos fé nas suas promessas, se não nos importamos com as condições impostas por este mundo, se não nos importamos em perder neste mundo, e se o nosso foco maior é encontrar Cristo na glória. Se for, meu amado, nós vamos buscar a fé na prática. Nós vamos ser tocados pela palavra de Deus, palavra que o Senhor tem assim preparado para nós nesta noite. Em 2 Samuel, eu convido você a voltar aí na sua Bíblia. Nós vamos ler aqui o último texto, falando deste homem, falando da sua vida, bem rápido, até porque não fala muito. 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler aqui de 6 a 13.
Diz assim: então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi, preste atenção, irmão: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Nós conhecemos essa história, não é, irmãos? Muito bem. Eu disse que a gente não ia falar de Davi, não ia falar das suas ações, mas nós precisamos fazer uma breve reflexão aqui. O rei Davi, irmãos, tinha o poder absoluto. Ele era o rei. A maioria das ações de enviar, então ele diz: envia-me Urias, envia um presente, envia uma carta. A maioria das ações de enviar foram feitas por Davi. Davi controlava aqui a história, controlava estes homens, porém Davi não podia controlar o pecado. As más atitudes certamente vão gerar maus resultados. Isso é a lei da semeadura. Plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Plantou coisas ruins, é difícil a gente dizer, mas vai colher coisas ruins. Ah, mas aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, plantou coisas ruins. É uma lição para nós, irmãos. Quando a gente começa a fazer algo, e isso é contrário à vontade de Deus, não vamos colher bons frutos. Isso é um fato. A história de Davi, o grande rei Davi, mostra isso para nós. Mesmo sendo o rei, eu quero que você pense, porque as pessoas, nós, somos os reis da nossa vida. Nós controlamos as nossas ações, ou pelo menos pensamos assim. Mas quando nós plantamos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Devemos estar certos quanto a isso, amados. Urias, o heteu, a primeira atitude de fé para nós, irmão, ele não quis relaxar. Estamos em guerra, como é que eu posso relaxar? Como é que eu vou descansar? As coisas estão sem controle, e ele disse para o rei: a arca, Israel, Judá, estão todos em tendas. Joabe, o meu general, meus companheiros estão todos acampados. Guerra, isso é guerra, irmãos. E o rei Davi, a primeira má escolha dele foi não ter ido à guerra. Ele disse que não iria, porque não precisava, porque já estava ganho, enfim. Essa foi a primeira má escolha do rei. Ele devia ter ido e não foi. Agora veja a atitude de fé deste homem heteu. Davi fez uma grande oferta para ele.
Davi deu um presente para ele. Não sabemos o que é, mas deve ser uma coisa maravilhosa, da mesa do rei. Vai para sua casa, tome um bom banho e deite-se com a sua mulher. Satisfaça os seus desejos carnais, Urias. E Urias respondeu: pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Isso aqui é fé, meus irmãos. Ele não deu espaço para a tentação. Nós precisamos aprender com essas atitudes. Por mais que não fala quase nada desse homem, e se a gente for procurar em outros locais da Bíblia, não vai achar. Mas nós temos que dizer não ao mais profundo desejo do nosso coração. Ah, mas ele estava numa jornada. Foi isso que Davi argumentou com ele. Você não estava numa jornada? Vai descansar. Vai encontrar a sua mulher. Nós sabemos a intenção de Davi, obviamente. Nós estamos numa guerra contra a nossa carne, meu amado, contra as potestades do mal. Podemos relaxar, irmãos e irmãs? Vamos dormir, vamos descansar, vamos ficar de boa. O mundo está uma tranquilidade tremenda, nada acontece. Podemos relaxar, irmãos e irmãs? Não farei tal coisa. Olha o que disse o Eteu: não vou fazer, rei. Eu tenho um voto e um voto com Deus. É isso que nós vimos lá atrás, naqueles poderosos, lá em 1 Crônicas. Eles estavam fazendo tudo aquilo porque aquilo era a vontade de Deus. Isso é fé, meu amado. Não se sujeitar aos desejos da carne, aos desejos materiais, mas ficar firme, porque tem um compromisso com Deus, primeiramente. Urias disse não ao rei. O rei na nossa vida, como nós já falamos, talvez seja o mundo, ou alguma coisa do mundo, algo que está nos atrapalhando de exercer a nossa fé, e a gente só fica falando que tem fé, e não vive pela fé. Versículos de 14 a 17, e não vai mais falar desse homem. Depois de insistir muito, Urias não foi, ele tem um voto com Deus, estava em guerra, não poderia relaxar. Versículo 14: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Meu irmão, qual é o resultado daquele que põe em prática a sua fé? Qual o resultado daquele que não fica falando que tem fé, daquele que mostra que tem fé? Ele faz a vontade de Deus. E por isso ele alcança testemunho de que agradou a Deus. O propósito destes homens aqui, é claro que aqui a coisa mudou totalmente de figura, os homens se retiraram e deixaram Urias, mas o propósito deles lá atrás, daqueles valentes de Davi, era maior do que apenas agradar o seu rei. Vamos fazer isso porque nós amamos o rei. Claro, eles amavam o rei. O propósito deles era maior do que defender a nação. Nós amamos a nossa nação, e eles amavam mesmo a nação. Mas o propósito maior deles é porque aquilo era a vontade de Deus. A fé verdadeira no Senhor, irmãos, nos leva de encontro aos conflitos, como esse aqui de Urias, o Eteu. Ele viu a guerra, ele viu a situação do seu povo, e viu o rei: não, vai para sua casa, vai descansar. E ele não parou para descansar. Essa aqui é a segunda atitude de fé deste homem.
Ele mostra a sua fé. Mostrou a quem ele servia. Urias não parou para dar ouvidos aos seus desejos materiais. Proposta tentadora. Vou tomar um bom banho, vou lá jantar, vou ficar com a minha mulher. Além da obediência a Deus, ao rei, irmãos, nós vemos a afeição deste homem por seu povo. Ele podia ter dito, não, mas acho que está todo mundo aí, e nós temos Joabe, e nós temos o outro aqui, nós temos aquele ali, que também é muito bom. Ele poderia ter aproveitado a sua vida como se não tivesse amanhã. Mas ele não fez, porque os seus irmãos estavam na peleja. Que maravilhoso é isso, irmãos. Amar a Deus e amar os irmãos. É maravilhoso isso, nós vermos isso. Lealdade mesmo a Deus e aos seus companheiros. Os nossos conflitos começam quando nós rejeitamos o mundo. Começa por aí o conflito do crente. Quando a gente rejeita a nossa própria vontade. E quando a gente passa a viver para Cristo. Isso é fé verdadeira. Não é dizer que tem fé, é mostrar que tem fé. Foi assim que os antigos alcançaram testemunho. Eles realmente não se importaram com a sequência de fracassos em suas vidas terreais. Eu vi um homem, né, um pastor pregando e falando sobre isso, que na metodologia da prosperidade, o apóstolo Paulo é um fracassado. Imagine um homem da posição que tinha, e ele simplesmente fala, não, reputei por perda, isso não me importa. Era um fracassado na vida. Esses homens não se importaram com os fracassos aqui nesse mundo. Isso porque, como diz lá em Hebreus, né, voltando lá no texto falando da fé, eles estavam visando uma pátria melhor, isso é a celestial. E o que nós estamos visando, meus irmãos, com o passar de nossa vida? Um dia nós seremos os antigos, um dia nós seremos lembrados, já passou. E o que será dito sobre nós? Melhor ainda, vamos alcançar testemunho de que agradamos a Deus? Urias levou a carta com a sua sentença de morte. Foi ele que levou. Obediência, irmãos, lealdade desse homem. Ele não parou para saber o que tinha na carta. Urias foi valente. Ele foi colocado na frente da maior força na peleja. Ele fez aquilo porque ele via que aquilo era a vontade de Deus, como nós já falamos lá atrás. Joabe já tinha bem observado a cidade, já tinha visto onde estavam os homens mais valentes. A Bíblia não traz detalhes como esses, mas ele poderia ter retrucado, ô louco, mas tanto lugar para me colocar, vai me colocar aqui no lugar onde estão os mais poderosos. Ele não recuou. Irmãos, que possamos seguir a nossa vida com a mesma lealdade deste homem ao nosso Deus. Que possamos seguir a nossa vida com coragem para mostrar a nossa fé. E que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que talvez ainda não têm fé verdadeira nele. Que Ele possa conceder isso para você também. Que o Senhor abençoe a sua igreja, continue abençoando a sua igreja, para que nós possamos viver por fé. Amém, irmãos? Deus possa, assim, nos abençoar.